Oi pessoal, esse é um tutorial do Radiation Lab, que é esse software que vocês estão vendo aqui na tela. O Radiation Lab pode ser obtido, você pode fazer o download dele aqui dessa página, que é Visual Simulations. Tem outros simuladores experimentais lá nesse site, muito bacana. Muito bem, como o próprio nome diz, o Radiation Lab ele simula um laboratório de radioatividade e eu vou fazer esse tutorial para vocês mais ou menos em duas partes. A primeira parte eu vou mostrar as funcionalidades e como é que se opera o programa, e na segunda parte eu vou mostrar que tipo de experimento você pode fazer com esse simulador. Então a primeira coisa que a gente vê aqui na bancada desse laboratório de radioatividade, a gente tem alguns itens. A gente tem aqui algumas fontes radioativas, né? Você tem uma fonte radioativa, passar o mouse por cima, você vê aqui uma fonte radioativa de radiação alfa, aqui uma fonte emissora de radiação beta e o bário, que é uma fonte emissora de radiação gama. Eu posso, clicando em cada um desses, eu coloco ele na bancada, e na bancada ele fica em frente a um detector. Esse detector está posicionado a uma certa distância da fonte radioativa, mas você pode clicar e arrastar o detector, aproximando ele ou afastando ele. Então ele pode ficar numa distância mínima de 6 centímetros e numa distância máxima de 30 centímetros. Você pode trocar a fonte radioativa a hora que você quiser. Esse detector está detectando a radiação que chega nele e está passando essa informação para um contador de eventos e para um contador Geiger, que é um medidor de atividade, né? Você está vendo ele aqui, é um medidor analógico. Você está vendo que o ponteiro está oscilando. Cada vez que ele oscila é porque chegou uma emissão radioativa no detector. Vocês repararam que tem mais algumas coisas nessa tela, né? Uma das coisas é essa chave aqui. Essa chave é de um armário. Quando você clica na chave, você tem acesso a outras fontes radioativas, outros materiais radioativos. Aqueles que já estão lá na bancada, iniciais. E você tem um outro aqui, que é o protactínio, que ele é usado para experimentos de decaimento meia-vida, porque o protactínio tem uma meia-vida muito curta, então você pode fazer em tempo real, simulado, né, obviamente, em tempo real aqui no programa, o decaimento dele, para usar para fazer cálculos de meia-vida, cálculo de constante de decaimento. Tá? Se você quer trabalhar com protactínio, basta você clicar aqui no protactínio. Se quiser trabalhar com essa tríade aqui de fontes radioativas, você clica na tríade. Vamos clicar aqui em Exit, sair, vamos voltar lá para a nossa bancada de trabalho. Aqui do lado das fontes radioativas tem uma caixa de escudos ou barreiras. Esses escudos eles são posicionados entre a fonte radioativa e o detector. Então você pega, só clicar uma vez, ele vai para frente da fonte radioativa. Se você passa o mouse em cima, ele diz que barreira é essa. Então essa aqui é uma barreira de plástico, do lado dela uma barreira de cobre, do lado madeira, alumínio, chumbo, vidro, papel e pedra. Se você clicar aqui na base da caixinha, clicando na base da caixinha, você tem acesso a um armário desses escudos, né, dessas barreiras. Essa é a caixinha que está lá, na bancada agora, e você tem também a opção de escolher uma caixa de barreiras de alumínio, barreiras de cobre e barreiras de chumbo. Qual é a diferença? A diferença é que você tem espessuras diferentes aqui. Então você tem o mesmo material com espessuras diferentes. Então o cobre com meio milímetro, com 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Clicou em cima, a barreira vai lá para frente da fonte radioativa, interferindo no caminho da radiação que sai daqui da fonte e vai para o detector. Nessa segunda parte do tutorial, a gente vai aprender a fazer experimentos com esse programa, com esse simulador. O que eu posso alterar? Quais são as variáveis que eu posso alterar aqui no meu experimento? A primeira delas são as fontes radioativas, né? Então eu posso botar fontes diferentes, tira aquela, coloca outra,
Tira essa, coloca outra. Essa é a primeira variável que eu posso, independente, que eu posso alterar. A segunda variável que eu posso alterar é a distância do detector. Então eu posso fazer experimentos com distâncias diferentes do detector em relação à fonte radioativa. O que mais que eu posso variar? Eu posso trabalhar com barreiras de espessuras diferentes. Então faço experimento com essa barreira, faço experimento com outra barreira, outra espessura, outra espessura. Ok? E como é que são esses experimentos? Esses experimentos são feitos com contagens a partir de um tempo pré-estabelecido. Né? Então a radioatividade está chegando ali o tempo todo, mas você, para padronizar o seu experimento, você tem que contar a radioatividade que chega durante um certo tempo. E com isso você consegue ver relações entre as variáveis independentes que você está alterando. Né? A variável dependente desse experimento é exatamente a contagem que chega no detector. Tá? Então eu preciso usar o contador de eventos, o contador de radioatividade, para poder fazer esses experimentos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o estrôncio, 90, posicionei. Vamos fazer um experimento de variação de distância do detector. Então eu vou botar o detector bem pertinho aqui, 6 centímetros. E aí eu vou começar a contagem aqui. Esse contador de evento, a gente pode alterar o tempo de contagem dele. Ele atualmente está marcado para contar durante 10 segundos. Mas eu posso aqui nesse botão mudar o intervalo de contagem, intervalo de tempo em que ele fica contando. Então eu posso contar por 30 segundos, por 100 segundos, por 1 segundo, 3 segundos ou 10 segundos. Tá? Então eu vou fazer uma contagem aqui de 3 segundos com o detector a 6 centímetros. Está aí a contagem. Afastei o detector para 13 centímetros. Faço outra contagem. Afasto o detector, 23 centímetros. Outra contagem. Os dados, a contagem que é apresentada aqui, ela fica armazenada no programa. E você pode acessar o que foi armazenado clicando aqui na lateral em View. Ele vai te mostrar uma planilha com os experimentos que você fez, com as contagens que você fez. Então na primeira eu usei o estrôncio 90. Qual o material de escudo? Nenhum, porque eu não usei escudo nenhum. Qual a espessura do escudo? Nenhuma, porque eu não usei escudo. A distância do detector é de 6 centímetros. A duração da contagem foi de 3 segundos. E esse valor indica o quê? 22.113 o quê? Foram 22.113 emissões radioativas que chegaram ao detector nesse tempo de 3 segundos. Se você pegar esse valor e dividir por 3, você vai ter a quantidade de emissões que chegaram no detector por segundo, certo? Que é uma unidade conhecida por vocês, que é a unidade chamada de Becquerel. 1 Becquerel igual a uma desintegração por segundo. Então, você pode reduzir esse valor aí à unidade de Becquerel dividindo pela duração da contagem. Tá? O segundo experimento, eu alterei a distância. Terceiro experimento, alterei a distância de novo. Se você colocar uma barreira ali e fizer uma nova contagem, isso vai aparecer também na tabela. Então agora tem um escudo cujo material é cobre, espessura de 2 milímetros, e agora a contagem deu essa aqui. Qual outro experimento que a gente pode fazer? Você pode fazer, obviamente, assim como eu manipulei a distância do detector, você pode manipular também a espessura do escudo, de um mesmo escudo. O segundo experimento que a gente pode fazer aqui no programa é um experimento de decaimento radioativo. Esse experimento a gente faz com o protactínio, que tem uma meia-vida bem curta, de alguns minutos, e então vai servir para a gente fazer esse experimento em tempo real. É importante que antes de vocês escolherem o protactínio, saberem o seguinte: quando você clicar no protactínio para ele vir para cá para a bancada, imediatamente vai abrir aqui, bem aqui nesse espaço, um cronômetro que vai iniciar uma contagem. Esse cronômetro é para você se orientar e fazer as tomadas de contagem, para você fazer as contagens em tempos específicos de acordo com esse cronômetro. Afinal de contas, um experimento de decaimento é a emissão de radioatividade de um material radioativo ao longo do tempo. Então você precisa
ter um cronômetro para você fazer contagens em tempos estabelecidos, intervalos de tempo estabelecidos. Então, para a gente iniciar isso, eu vou clicar no armário, vou clicar no Protactine e colocar ele imediatamente na frente do detector, porque isso significa como se eu tivesse acabado de fabricar o Protactine. E aí inicia a contagem de meia-vida e decaimento oficial dele. Tá? Então, cliquei, imediatamente eu boto ele na bancada e abro contagem. Então eu comecei a contagem lá mais ou menos 3 segundos. Se eu quiser fazer contagem, por exemplo, a cada 20 segundos, eu espero o cronômetro chegar lá nos 23, né, porque eu iniciei a primeira em 3, então a segunda eu inicio em 23 e faço nova contagem. Em 43, nova contagem, 1 minuto e 3, nova contagem e assim por diante. Os dados que eu for coletando aqui dessas várias contagens vão ser apresentadas na planilha. Depois eu posso pegar esses dados e exportar para uma planilha de Excel. Né? Eu clico em copiar. Para fazer isso, eu clico em copiar e depois colo os dados numa planilha de Excel, por exemplo, e faço a análise lá. Lembrando que esses dados, os dados de casas decimais, são exportados pelo programa utilizando ponto para separar a casa decimal. Se o Excel que você usa ele está usando vírgula, você vai ter que corrigir isso um por um. Se eu quiser iniciar um novo experimento, eu vou apertar aqui em Clear e eu tenho a planilha zerada, pronta para começar um novo experimento. Lembrando que se você vai fazer um experimento de decaimento radioativo, é importante que você faça várias contagens e você só vai parar quando o valor estiver chegando próximo a zero. Tá? No caso do Protactine, você pode fazer isso até uns cerca de 3 minutos, já é suficiente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me perguntar aí no campo de comentários. Um abraço para vocês.